Olá, queridos, a paz do Rei Jesus, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje nós vamos falar sobre Deus sempre vai te direcionar. Amém? Na palavra do Senhor em Isaías 65:24 está escrito: antes de clamarem, eu responderei. Ainda não estarão falando e eu os ouvirei. Olha só, antes de clamar, eu já te responderei. Amém? Ou seja, resposta de Deus, direção de Deus para a tua vida nunca irá faltar. Desde o início da minha vida, Deus ele sempre foi um Deus de direções. E isso não muda, isso nunca vai mudar. Hoje eu tenho 32 anos. Eu me converti aos 21 anos de idade, só que a maneira que Deus trabalha comigo é sempre a mesma. Então por isso eu posso confiar, por isso eu posso descansar, porque eu sei que Ele é fiel. Eu sei que Ele nunca vai me desamparar, Ele nunca vai me deixar sem resposta, Ele nunca vai me deixar sem direção ou até mesmo sem uma correção, porque Ele é o bom pastor que cuida e zela pelas suas ovelhas, Ele deu a vida pelas suas ovelhas. É tão gostoso você confiar em Deus, é tão gostoso você ter um Deus que sempre vai te responder, que sempre vai te direcionar, você nunca andará perdido. Na palavra do Senhor diz que Deus não faz nada sem antes revelar os seus planos aos seus servos, os profetas. Porém, na palavra do Senhor também diz: quem me busca, me encontra, quem pede, recebe, quem bate na porta, a porta se abre. E isso é tão maravilhoso, porque vai fazer 11 anos que eu vivo com Cristo e Ele nunca mudou. Ele permanece o mesmo e é incrível como o nosso coração muda, né? Muitas vezes a gente vive o dia mal, muitas vezes a nossa fé não tá ali tão linda, muitas vezes a nossa fé tá ali apagadinha, a gente tá meio friozinho, mas Ele permanece o mesmo. Por isso que o próprio Jesus muitas vezes disse: volte ao primeiro amor, porque quem muda não é Ele, somos nós. O mesmo Deus glorioso, grandioso, fervoroso, íntimo do primeiro amor permanece o mesmo, mas quem muda somos nós. Sempre tem que vigiar, sempre tem que buscar a Deus, mesmo fraco, mesmo desanimado. A gente tem que buscar a Deus, porque a gente fazendo a nossa parte, mesmo com pouca força, Ele vai te levantar, Ele vai te renovar, porque Ele disse isso para a igreja de Filadélfia: mesmo com pouca força, não negaste o meu nome. Mesmo com pouca força, mesmo desanimado, mesmo passando por luta, mesmo passando por aflição, mesmo passando por injustiça, mesmo fraco, cansadinho, sem força, você estava lá orando, jejuando, indo para o culto, buscando, subindo um monte, clamando. Muitas vezes não conseguia nem orar, era só lágrima, mas você estava lá, aos pés de Cristo. E uma hora Ele te levanta, porque todo deserto tem tempo determinado por Deus. Toda luta tem um basta. Toda aflição tem um basta. Deus só permite aquilo que suportamos. Na própria palavra do Senhor diz: existe o tempo determinado para todas as coisas. Tempo de chorar, tempo de sorrir, tempo de falar, tempo de se calar, tempo de acordar, tempo de dormir, tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de colher, tempo de se entristecer, tempo de se alegrar. Amém? Então existe um tempo certo, determinado sobre todas as coisas, e Deus ele traz o equilíbrio na tua vida. Você não vai viver uma vida inteira de tristeza. Você não vai viver uma vida inteira de derrota. Se você serve a Deus, Ele vai trazer o basta. E Ele vai trazer o equilíbrio que Ele fala em Eclesiastes sobre a tua vida. Você vai chorar? Vai. Mas vai sorrir também. Vai passar por decepções? Vai. No mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, porque eu venci. Ou seja, vai passar. A alegria vai chegar. Como dizem Cantares, o inverno passou. A primavera chegou, o tempo de cantar chegou. Então vai chegar o tempo de cantar na tua vida. A gente tem que ver a glória de Deus em tudo. Muitas vezes a gente precisa do inverno para dar valor na primavera. Às vezes a gente precisa da tristeza para dar valor na alegria. Às vezes a gente precisa passar fome para dar valor na comida. Às vezes a gente precisa passar sede para dar valor na água. Às vezes a gente precisa ali ter o chuveiro queimado para dar valor no chuveiro quentinho. Então muitas vezes Deus ele permite situações ruins na nossa vida para que a gente dê valor quando a bênção chegar. Eu louvo a Deus porque Ele continua sempre me respondendo. É desde o início da minha conversão. Ele sempre usou profetas e sempre me respondeu, sempre. Eu lembro e eu quero dividir com vocês aqui algumas experiências até recentes que eu tive com Deus, de Ele me responder de maneira clara, que é a maneira que eu mais amo. É porque Ele não é Deus de confusão, Ele é Deus de paz. Ele é Deus de sim
ou não. Ele não é Deus de talvez. Amém? Deus é muito objetivo, Ele é muito claro naquilo que Ele te direciona. E se você tiver dúvidas, se for Deus, Ele vai te confirmar. Eu já tive uma experiência muito interessante com Deus. Foi um dia que bem no início da minha conversão, que eu estava num deserto, passando por muitas provas, por muitas lutas, e eu, sem orar, sem buscar a direção de Deus, eu decidi me mudar para outra cidade, porque eu estava cansada de passar a luta, né? E aí eu resolvi vender tudo, todos os móveis da minha casa, e eu não orei, não pedi resposta de Deus, estava revoltada, estava frustrada e decidi agir do meu jeito. E, gente, só sei que Deus permitiu eu vender todos os móveis, e eu lembro que eu vendi tudo por preço de banana, tipo, super desvalorizei os meus móveis. Tamanha era a vontade de fugir da luta. E eu lembro que eu vendi um micro-ondas bem pequenininho, vendi tudo na internet e as pessoas iam buscar na porta da minha casa, né, e me davam dinheiro. E aí foi um homem lá na minha casa, ele falou assim: oi Dani, eu vim buscar micro-ondas que eu me interessei, né? Eu falei: ah, tá bom. Aí ele foi, quando ele pegou o micro-ondas, era um profeta. E eu nunca conheci o cara na minha vida, eu nunca vi ele na minha vida. E ele foi e falou assim: Deus manda te dizer, se você for, vai ser pior. Se você for, você vai quebrar a cara. Nossa, pensa no temor. E eu já tinha vendido todos os móveis. E Deus permitiu. Quando chegou no último eletrodoméstico, agora eu vou te dar a minha resposta. O profeta levou micro-ondas, tá? Tipo, entreguei a mensagem, tô levando meu micro-ondas, agora é entre você e Deus, né? E ele me deu dinheiro e eu fiquei ali pensativa e me arrependi, pedi perdão pra Deus. Ou seja, ele me direcionou. A resposta veio. Agora, querer pagar o preço, querer ver pra crer, eu não sou louca. Eu poderia falar: ah, tô cansada mesmo, tá na chuva, é pra se molhar, eu vou. E ia acontecer, minha filha, ia quebrar a cara. Se Deus avisou que ia ser pior, que eu ia quebrar a cara, eu tenho certeza que o negócio ia ser feio. E graças a Deus eu ainda tinha temor, e eu obedeci a Deus e não fui. E graças que Ele é bom e misericordioso, Ele restituiu todos os meus móveis, né? E no final deu tudo certo. E também uma outra resposta que eu recebi de Deus foi quando eu comecei a morar de aluguel. Deus mandou eu ir morar naquela casa e pra mim não tinha condições de morar naquela casa, mas Deus falou pra mim: entra que eu vou prover, né? Deus falou comigo no meu íntimo, no meu espírito primeiro, e eu fui com um pouco de medo, mas eu tinha convicção de que Deus tinha falado comigo. Faltando alguns dias pra pagar o aluguel, eu não tinha o dinheiro. E eu fiquei meio desesperada. Eu falei: meu Deus, o Senhor mandou entrar nessa casa, Ele falou que ia prover. E eu só em pensamento, né? Eu falei: Deus, eu vou sair dessa casa. Eu vou procurar uma casa mais barata, porque tá muito caro, eu não vou conseguir pagar, eu não tenho dinheiro pra pagar. E aí eu fui pro culto. E lá Deus usou uma profetisa. E ela não sabia de nada. E simplesmente falou pra mim: filha minha, hoje mesmo tu me disseste: pai, e o aluguel? Eu saio? E eu te digo, filha, não é pra você sair. Pode ficar lá, porque fui eu que te coloquei e eu vou mandar a provisão. Pode ficar tranquila. E no dia do aluguel chegou o dinheiro. Deus trouxe toda a provisão e eu paguei o aluguel. Ou seja, mais uma direção e mais uma resposta de Deus. Gente, isso não mudou na minha vida. Vai fazer 11 anos que eu vivo com Cristo e não mudou. Ele continua sendo o mesmo, direitinho, igualzinho, gente. Do mesmo jeitinho Ele continua trabalhando comigo. Isso é tão lindo. Isso é tão maravilhoso. A gente mora aqui nessa casa de aluguel, né? E eu cheguei a falar pro meu marido, né? Essa casa aqui é linda, eu amo essa casa, ela é maravilhosa. Ela é bonita, ela é grande, só que o espaço para os cachorros é pequeno, né? O quintal é pequeno. E eu falei assim pro Jackson, eu falei: amor, o preço que a gente paga nessa casa aqui, a gente poderia procurar uma casa que tenha um quintal maior para os nossos cachorros. E aí o Jackson foi e falou: a gente tem que orar a Deus e perguntar se Ele realmente quer isso pra nossa vida, né? E aí o amigo dele veio aqui em casa, que é cristão, ele não sabia de nada. E aí ele foi e falou assim: ah, essa casa aqui é tão bonita. Aí eu fui e falei assim: ah, a gente tá pensando em sair dela porque a gente tá querendo uma casa com um quintal maior. Aí ele simplesmente olhou pra minha cara e disse assim: mas Deus não quer que você saia. E quando eu olhei pra ele, eu olhei pro Jackson: a gente entendeu que era a resposta de Deus. Por quê? Porque a gente tava orando. A gente estava orando, pedindo uma resposta de Deus, e Deus respondeu que não é pra gente sair dessa casa, que é pra gente ficar aqui, porque foi Ele que nos colocou aqui. E a gente deu glória a Deus e a gente tá super feliz porque a gente sabe que Deus tá no comando. Esses dias mesmo eu fui pra um monte, e aí Deus me respondeu sobre duas coisas.
E foi incrível. Eu recebi um convite para participar de um podcast que vocês vão saber futuramente, eu ainda não divulguei, mas eu vou divulgar. E é um podcast espírita, né? Deus, ele faz isso comigo, ele faz isso com o meu ministério. Ele sempre me envia a lugares que pessoas não conhecem Jesus, né? Eu já orei, eu já pedi para Deus, eu falei, Deus, não me deixa perder tempo com pessoas que já conhecem o teu evangelho, com pessoas que estão gordas, de tanta unção, de tanta palavra, sabe, me leva para os sedentos, me leva para as pessoas que não te conhecem, né? Então Deus, ele sempre me leva para lugares que não são cristãos, mas eu vou lá para falar de Jesus. Recebi o convite, eu fiquei meio assim, Deus, será que é da tua vontade que eu vá? E aí eu subi no monte. No que eu subi no monte, Deus tomou uma mulher lá e falou assim para mim, filha minha, você foi convidada para ir para um lugar, e eu te digo, vai que eu estou contigo. Olha isso, gente. Que coisa maravilhosa servir-se Deus. Você nunca fica perdido. Você não fica sem direção. Você não fica sem resposta. Você vai confiante. Eu vou para esse podcast de boa, tranquilo, em paz, confiante, porque o meu Deus está no comando. Ele falou, vai que eu sou contigo. Acabou. Não tenho que temer, não tenho que duvidar. Eu vou e acabou. E vai ser lindo. Eu creio que Deus vai bradar naquele lugar, porque Ele disse, eu estarei contigo. Isso foi o quê? Esse mês. Então ele é um Deus que sempre direciona, sempre direciona. Perdi meu pai recentemente, mas ele já tinha me avisado através de profetas, filha, eu não vou curar. Eu vou levar ele. Então, sabe, cara, 11 anos servindo a Jesus e ele nunca me desamparou. Nunca! Como pode? Que fidelidade é essa? Isso é maravilhoso. Na própria palavra do Senhor diz que Jesus prometeu, eu estarei com vocês até o fim, que o Senhor estará comigo até o meu último suspiro. Ele estará comigo. E até sobre algo que eu tinha que assinar, eu nem sabia que ia ter, né, uma bênção. Lá no monte foi falado, filha, tem uma bênção chegando para tua vida. Assina, tá? Pode assinar que eu tô contigo. E chegou, gente. Chegou essa bênção para eu assinar, e eu nem imaginava. Deus já me avisou no monte. Eu poderia duvidar, não, será? E Deus já tinha me avisado. Pode assinar, pode ir no podcast. Seu pai, vou levar. Não é para sair da casa, fica na casa que eu te coloquei. Servir a Deus, gente, é maravilhoso. É assim, essa é a minha vida com Deus. Um Deus que sempre responde, um Deus que sempre direciona, um Deus que nunca desampara. Há 11 anos, continua o mesmo e fiel. Vale a pena servir esse Deus. Amém? E que esse vídeo edifique a tua fé em nome de Jesus. Beijos, a paz, amo vocês, que Deus os abençoe. Se você gostou desse vídeo, curte, comenta, compartilha, ativa o sininho e se inscreva no meu canal. As minhas redes sociais, Facebook, Instagram e TikTok estão todos abaixo na descrição desse vídeo. Para quem quiser comprar os nossos livros e camisetas, as informações estão na descrição. Para quem quiser me enviar presentinhos, cartinhas ou recebidos, essa é a minha caixa postal. Semeie em nosso ministério. Contamos com a ajuda de vocês para salvar almas para Jesus. Divulgue seu negócio comigo aproveitando o grande alcance das minhas redes sociais. Se você quer ser membro do canal Querida Dani, é só ativar o botão aqui na minha página inicial do YouTube e você terá exclusividades. Sigam também o canal do meu marido Jackson Oliveira, que é um grande pregador da palavra e o seu conteúdo vai edificar muito a sua fé. Todos os links dessas informações estão na descrição de todos os meus vídeos e também fixado nos comentários. Beijos, a paz, amo vocês, que Deus os abençoe.